Oi gente, aqui é a Renata Miranda e hoje eu vou falar para você sobre 8 hábitos que você pode adotar na sua vida que vai impactar significativamente nos seus resultados. Primeiro hábito: pare de seguir pessoas tóxicas. Tem pessoas que vampirizam a gente, pessoas que sugam a nossa energia. E elas podem fazer isso de maneiras diferentes, como por exemplo com a sua negatividade, com aquele monte de... Não é só o fato da pessoa ser negativa e querer te colocar para baixo. Ou você está cheio de ideias e a pessoa chega e diz: ai, não vai dar certo, ai que pena, mas isso não vai dar certo. Ou então você chega toda feliz e a pessoa já te deixa triste. Ou você está falando em coisas boas, a pessoa chega e fala um monte de coisas ruins. E isso também se dá nas redes sociais, onde a gente vê muita gente negativa falando sobre coisas que não agregam, não acrescentam na nossa vida, não nos levam a um patamar superior. E essas pessoas ficam ali num mar de lamentações e reclamações, falando sobre coisas negativas, sobre coisas que não dependem da gente para mudar a situação. Então, são pessoas que realmente são tóxicas. Elas nos fazem mal. De alguma forma, elas nos deixam mal. Portanto, aperte o botãozinho deixar de seguir. Em alguns casos, aperte o botãozinho lá de bloquear. Algumas pessoas falam: ah, mas é da minha família. Não faz mal. Não é porque é família que você tem que aguentar ou levar nas costas. Você pode se afastar sim, mesmo sendo família. Você pode evitar o contato. Você pode ficar um pouquinho mais na sua e tentar evitar ao máximo o contato com algumas pessoas, principalmente aquelas extremamente negativas. Às vezes é pai, mãe, e aí a gente tem que ser um pouquinho mais relevante, né? Trabalhar um pouquinho a nossa inteligência emocional, tentar mostrar o lado positivo das coisas, se fazer um pouquinho de surdo, mas a gente não precisa também mergulhar nesse universo negativo. Então, número 1, faça esse exercício e afaste-se das pessoas tóxicas. Afaste-se de fofoquinhas, afaste-se de pessoas que falam sobre negatividade, de pessoas que invejam, de pessoas que te colocam para baixo. Já afasta. Essa é a dica número 1. A dica número 2, termine tudo o que você começou a fazer. Então, se você colocou na sua agenda que você vai fazer determinada coisa, você começa e termina aquela coisa. Porque o nosso cérebro, quando perde o foco, ele leva mais ou menos 23 minutos para conseguir o nível de concentração que ele estava antes. Então, durante o dia, nós temos muitas interrupções, tanto no nosso trabalho, quanto em alguma tarefa que a gente está fazendo, e a gente acaba perdendo o foco. E com isso, a gente acaba perdendo tempo, porque até a gente recuperar o grau de concentração que a gente estava antes, a gente leva em torno de 23 minutos. Em algumas vezes a gente até perde o foco de vez, a gente perde até a inspiração, dependendo do que a gente está fazendo, e a gente acaba desistindo de terminar aquilo ali. Portanto, se você começar alguma coisa, se concentra, termina e tenta não ser interrompido. E para isso vem a terceira dica: você retira as notificações do seu celular. Não deixa nada apitando, não tem WhatsApp apitando, não tem e-mail apitando, não tem nada apitando, não tem notificação subindo no computador. Às vezes a gente tem que se concentrar para escrever um artigo, um TCC, alguma coisa que envolve muita concentração, e as notificações tiram a nossa concentração, o nosso foco. Portanto, você vai apertar e vai desativar todas as notificações. Você tem que comandar o seu celular, não o celular comandar você. Então, você vai olhar o seu WhatsApp, as suas mensagens, a hora que você quiser, a hora que você determinar que vai olhar essas mensagens, mas ele não pode controlar você. Tem gente que não tem a menor paciência, tem gente que te manda um e-mail e ainda te manda um WhatsApp para avisar que te mandou um e-mail e fica te cobrando aquela resposta. Então, você vai ter um horário para olhar para isso e responder, e as pessoas já vão saber que você funciona dessa forma. A gente tem que determinar horários para olhar essas mensagens, porque senão a gente acaba refém da tecnologia, certo? Quarto hábito que você tem que adquirir é um dia antes fazer a sua lista do dia seguinte. Então, assim,
No dia anterior, você vai fazer uma agenda do dia seguinte. Claro, você vai ter sua agenda normal, né? Com todas as coisas do mês, tudo lá determinado. Eu tenho a minha agenda até o final do ano, já tenho as palestras que eu vou dar, já tenho tudo definido, tá tudo na minha agenda. Porém, tem aquela agendinha que a gente faz, assim, que determina o que vai ser feito para eu otimizar o meu tempo. Então, eu coloco no dia anterior, por exemplo, no domingo eu sento e escrevo as coisas que eu tenho que fazer em detalhes da minha segunda-feira. Não é só aquela tarefa que tá lá pré-agendada, mas tem mais coisas que eu tenho que fazer. Então eu vou listar 5 coisas para fazer nessa segunda-feira. E isso eu vou escrever no domingo. Então, vou sentar e vou pensar à noite o que eu vou fazer direitinho, coloco na agenda e relaxo. Amanhã eu vou resolver isso. E vou resolver aquilo com atenção focada. Eu não vou deixar protelar, procrastinar. Aquilo que eu determinar que vou fazer, eu vou fazer de fato. Vou começar no momento mais produtivo do meu dia e aí você tem que se observar e ver em que momento você é mais produtivo. Eu sou extremamente produtiva de manhã. Então, naquela parte eu vou escolher as coisas para fazer, concentrar e colocar a minha energia para fazer de uma vez. E aí, quando sobrar tempo, eu vou fazer as outras coisas. Mas eu vou dar uma atenção especial, vou colocar nas prioridades e vou colocar minha energia naquilo ali. 5. Determine que você vai ler um capítulo por dia, nem que seja de algum livro. Algum livro que acrescente na sua vida e que te traga conhecimento, que te traga informação, certo? Que agregue na sua vida. Então, pelo menos um capítulo por dia. Se conseguir mais do que isso, ótimo. Mas um capítulo por dia já te auxilia. E aí, pode ser que você utilize a dica 6, que é usar as ferramentas da tecnologia a seu favor, como, por exemplo, audiobook. Você não tem tempo para ler? Pois bem, então coloca um audiobook enquanto você está no carro indo para o trabalho e escuta um trecho de algum livro. A gente tem aí não só livros, a gente tem resumos de livros com os tópicos mais importantes daquele livro que você consegue, tem aplicativos que você consegue baixar esses livros em audiobook. Você tem até no YouTube, tem disponível no YouTube, tem várias pessoas que colocam resumos completos de livros. E aí você pode ir para o trabalho escutando livros que vão te acrescentar na vida. Isso faz uma baita diferença na tua vida. Você vai agregando informações, você vai adquirindo conhecimento, enriquecendo o seu cérebro, se tornando uma pessoa mais interessante com informações realmente relevantes. Na dica número 7, eu vou te sugerir que acorde um pouco mais cedo do que aquele horário normal que você acorda. E para isso você vai ter que também dormir um pouco mais cedo, para que você consiga descansar de uma forma interessante, né? Que você consiga descansar o cérebro de fato, dormindo, de maneira que você consiga derramar todos os hormônios que você precisa para descansar de fato. Se você acorda mais cedo, você vai ter muito mais disposição. Você não vai acordar naquela correria, naquele impulso. E aí você vai conseguir ter tempo para pensar, para se exercitar, para você rezar, para você se conectar com Deus, para você conseguir refletir sobre o dia, agradecer sobre as coisas, pedir força para que o seu dia seja incrível, para que você seja uma pessoa bacana, para que as coisas funcionem. Enfim, você vai se conectar com coisas boas, né? Você vai alimentar sua mente, você pode escutar uma música, você pode começar o seu dia de uma maneira, num nível melhor, um nível emocional positivo. E para isso vem a dica número 8, que inclui você inserir meditação na sua vida. Pode ser pequenos minutos por dia, para você meditar, estar presente no presente. Você parar, respirar. Cheira a flor, assopra a vela, que eu sempre falo. Cheira a flor, assopra a vela. Cheira a flor, assopra a vela. Presente no presente, limpando a mente, respirando. A meditação vai te ajudar muito a se concentrar, a prestar atenção nas coisas que você faz no seu dia, a estar presente ali, a você parar, sabe, sentir aquele momento. Então tudo isso vai te ajudar muito
nos teus resultados. Muito bem, esses então são os 8 hábitos que você pode passar a adotar. De repente você já adota alguns deles, né? Mas que se você seguir, né, isso, transformando isso como hábito na sua vida, você vai ter resultados muito melhores, com certeza, na sua vida. Se você gostou desse vídeo, sinaliza pra mim, dá um likezinho. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e aperte no sininho para receber as notificações no seu e-mail. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!